Turminha, vamos ver aqui a crase com mais detalhes, trazendo aquelas informações mais importantes que não vão deixar você na mão no momento de fazer a sua provinha. Nós já vimos no vídeo anterior que a crase é um fenômeno, uma espécie de casamento que se dá entre uma preposição e quase sempre um artigo a, que é singular, ou um artigo as, que é plural. Relembrando, fazendo aqui uma retrospectiva, você lembra que eu falei que o artigo a vai existir antes de substantivos femininos singulares. Por exemplo, mesa, cadeira, pessoa, paixão, sorte. E o artigo as antes de substantivos femininos plurais. Por exemplo, amigas, colegas, irmãs. Muito bem. Então, aqui nós vamos para algumas regrinhas muito interessantes. Está bem? Vamos lá. Essas regras são fundamentais. Nós vamos a uma regra número 1, que é a que você mais precisa dominar, porque você usa muito crase nessas situações, usa demais. Então, cuidado com o que nós chamamos de locuções. Que é isso, Rita C? São junções, são grupos, conjuntinhos, locuções de 4 naturezas. As locuções adverbiais, vejam bem, vocês vão entender bem direitinho a diferença. As locuções adjetivas, as locuções prepositivas e as locuções conjuntivas. Rita, se eu não vou estudar crase não. Por quê? Porque é só eu comparar com masculino, mulher. Não é. Não é assim. Muitas vezes isso ajuda, mas às vezes até atrapalha. Então, tenha muito cuidado. Então, locuções adverbiais, adjetivas, prepositivas e conjuntivas. Aprenda a diferença. Locuções adverbiais, olha o nomezinho que elas têm. Ad, que na nossa língua significa próximo, e verbiais, que, claro, lembra verbos. Então, as locuções adverbiais são relativas a verbos, quase sempre. Muito bem. Como, Rita C? Assim, gente, eu digo, jantamos, e este é um verbo, jantamos às 7. Às 7. Às 7 horas. 7 da noite, claro. Jantamos às 7. Então, vejam, se eu tenho um verbo e eu pergunto a esse verbo, jantamos quando? Então, a resposta tem que ser algo adverbial, concordam? Quando? A minha pergunta é cheia de ideia. De quê? De tempo. Então, eu tenho uma locução adverbial de tempo, às 7. Se eu dissesse, jantamos à luz de velas, não seria mais o horário do jantar, mas seria o modo de jantar. Jantamos como? À luz de velas. Então, o importante é eu saber que eu tenho locução adverbial porque tem uma relação com um verbo. Nós jantamos, uma ação. Se eu dissesse, tivemos um jantar às 7, ou um jantar à luz de velas, a luz de velas não seria mais uma locução adverbial. Por que não? Porque estaria relacionado a jantar. Jantar à luz de velas é o tipo de jantar, o estilo. Então, aqui eu tenho uma locução adjetiva. Rita C, e se aqui eu dissesse jantamos à luz de velas? Seria uma locução adverbial, porque jantamos é verbo. Se jantamos é verbo, às 7, ou à luz de velas, ou em casa, é locução adverbial. Se jantar é substantivo, um café da manhã, um jantar, um almoço, um lanche, nome de uma refeição, substantivo, nome de algo, então aqui não pode ser locução adverbial. Nós teremos uma locução adjetiva. Sim, mas você não vai falar de crase, não? Tenham paciência, tenham paciência. Primeiramente, entenda a diferença e aí sim você vai aprender de verdade. O que é uma locução prepositiva? Sempre termina em preposição. É um elemento de ligação, sempre se finaliza em alguma preposição. Por exemplo, de frente a, em frente de, preposição de, preposição a, de acordo com, preposição com. Por exemplo,
Estamos em frente à praça. Eu tenho aqui o em frente a como locução prepositiva. Turma, só faltam as conjuntivas. E aí sim eu falo de crase. As locuções conjuntivas sempre se finalizam. Opa, aqui eu tenho que pôr um Mzinho. Sempre se finalizam em que? Na palavrinha que. Preposições, as prepositivas se finalizam em alguma preposição. E as conjuntivas na conjunção que. Pronto. Por exemplo, à medida que. À medida que. À medida que corro, sinto dores cada vez mais intensas. Sinto dores intensas. Muito bem. Gente, agora que você já sabe identificar uma locução adverbial, uma locução adjetiva, uma locução prepositiva, uma locução conjuntiva, eu peço que não tente fazer comparação com o masculino. Você vai se prejudicar. Com essas situações aqui, é proibido você decidir se vai colocar sinal grave ou não, observando algum masculino. Às vezes nem conseguem arranjar esse masculino. Então, me digam, a locução que traz ideia de proporção, à medida que? À medida que corro, sinto dores cada vez mais intensas. Vejam, você vai trocar por quê? À medida que? Qual é o masculino que você vai conseguir colocar aqui? Então, essa história de saber crase só porque sabe comparar com o masculino é furada. É furada, turma. Não confie. Às vezes, tudo bem, coincide de dar certo, mas às vezes não. Então, vamos lá. Locuções adverbiais. Agora eu vou para a minha regrinha de crase. Nesses 4 tipos de locução, tipo 1, locuções adverbiais, tipo 2, locuções adjetivas, tipo 3, locuções prepositivas, tipo 4, locuções conjuntivas, quando é que eu uso um sinalzinho de crase? Eu uso nas seguintes situações. Se a palavra, claro, turma, for feminina, não é? É evidente. Se a palavra for feminina, vamos ver então. 7. A que se refere esse 7? A minutos, a segundos, a dias, a séculos, palavras masculinas, o minuto, o segundo, o século, o dia? Não. Essa palavra se refere, a horas, às 7 horas. E horas é uma palavra feminina. Então, meio caminho andado. Se a palavra for feminina, há chance de usar sinal grave. Segunda exigência, não repetida. A palavra não pode ser repetida. E a palavra 7 e a palavra horas não estão repetidas. Mais um pouquinho andado. Segundo, se eu tenho aqui uma consonância de número, uma combinação de número, 7 dá ideia de plural, sim. A partir de 2 horas, a gente sabe que há mais de uma hora, então já é ideia de plural. E eu tenho plural na ideia da palavra horas, 7 horas, e eu tenho aqui o pluralzinho do artigo. Então, eu não tenho mais o que discutir. Eu tenho consonância de número. Meu Deus, é muita coisa. Calma, minha gente, confie no taco de vocês. Vocês vão conseguir, principalmente quando vocês fizerem os exercícios. Vamos lá. Novamente. A que se refere a palavra 7? Horas. E horas é feminino? Sim. Pronto, um ponto. A palavra 7 está repetida? A palavra horas? Não, mais um ponto. E existe plural na ideia de 7 horas? Sim. E esse as também é plural? Sim. Então, crase. Só isso. Entendido? Me digam, vocês iriam substituir isso aqui por quê? Masculino. Então, essa ideia não vai ser boa sempre. Adjetivas. Tivemos um jantar. Um jantar de que tipo? A francesa, a americana, a brasileira? Vamos lá. À luz de velas, Rita C.
Agora, tudo outra vez. Item 1, a palavra luz é feminina, turma? Sim. Item 2, eu tenho aqui uma palavra repetida? Não. Pronto. Item 3, luz é singular? Sim. E esse azinho também? Sim. Então, crase. Entendido como é fácil? Prepositivas. Vamos ver. Praça é feminina? Olha o terceiro exemplo. Sim. Praça está repetida? Não. Praça é singular? Sim. E o A também? Sim. Portanto, use o sinal grave. A medida que? Medida é feminina? Sim. Medida está repetida? Não. Medida é singular e esse azinho também? Sim. Então, a medida que? Fácil, né? Facílimo. Entendeu? Vamos agora ver mais um exemplo. Vamos ver o exemplo da expressão cara a cara ou da expressão gota a gota. Ou seja, vamos ver exemplo com palavra repetida. Com palavra repetida. Você tem aqui a expressão ficamos cara a cara. Tudo foi resolvido passo a passo. O remédio foi posto gota a gota. Então, nesses casos, você já sabe que não há crase porque as palavras estão repetidas. Fácil, né, gente? Muito bem. Aproveitando essa situação, vamos agora conversar sobre outras regras que também independem de comparação com o masculino. Eu peço a vocês que não comparem com o masculino. Vamos ver. Quando você tem o nome de mulher, não vou colocar aqui, você tem tudo aí no seu materialzinho. É só para avivar e se você tiver alguma dúvida, você poder tirar com esse meu comentário ou simplesmente mandar perguntar isso em outra ocasião. Vamos pensar aqui na Rita C. Ah, Rita C, eu sei quem é a nossa professora. Ah, a gente tem uma boa relação. Então, eu posso colocar um artigo antes do nome dela. Perfeito. Então, diga, eu vou contar tudo a Rita C com crase. Entendido? Poxa, a Rita C, não, nunca falei com ela. É muito difícil conversar com ela. Ela não gosta de conversar, eu não tenho a mínima intimidade. Então, não coloque artigo antes do nome da pessoa com quem você não tem intimidade. Não, eu vou fazer uma reportagem, sou repórter, e vou me referir a uma autoridade. É uma mulher. Então, eu vou usar um artigo antes do nome dela. Muito deselegante de sua parte. Muito deselegante. Professora, mas eu sou irmã dela. Mas você é irmã dela, não na hora em que você vai fazer uma reportagem sobre ela. Você tem que saber os momentos de ter intimidade. Em casa, quando vocês se encontrarem, digamos que você seja irmã de uma mulher que seja presidente ou presidenta da Organização Mundial de Saúde. Você é irmã dela. Então, em casa, pode brincar, pode usar artigo. Mamãe, onde está a Maria? Se o nome dela for Maria, onde é que está a Maria, mamãe? Mas, se você é repórter, além de ser irmã dela, e vai fazer uma reportagem com ela, você usa Maria sem artigo. Esta é a regra. A Rita C não cola. Cola, gente, cola na prova. Sabe quando é que não cola? No dia a dia. Por exemplo, o pessoal aqui do Ceará, em uma boa parte do estado, usa artigo sempre, com intimidade, sem intimidade. Isso é um erro? Não, não é um erro. Isso é regional, né? É uma variação. O pessoal do Rio Grande do Norte, que é a minha terra, não usa artigo, mesmo que haja intimidade ou que não haja. Não importa. Pronto. Agora, essas pessoas que se comportam assim, num estado ou em outro estado, sabem que no momento da escrita precisam seguir uma regra única. E a regra única, independentemente de estado, de região do país, é a seguinte: sem intimidade, sem artigo. Com intimidade, com artigo. Vocês já ouviram alguém dizer, por exemplo, hoje à noite eu vou pedir muito ao Jesus que me ajude. Ao Jesus, eu rezei para o Jesus me ajudar a passar na prova. Gente, o Jesus
Eu gosto muito de falar com o Deus. Deus com D maiúsculo. Por que você não usa esses artigos? Porque esses nomes são sagrados. Então, só usamos artigo conforme a regra culta se nós tivermos intimidade. E o contexto for de intimidade também. Porque até com a minha irmã, se ela for uma autoridade, diante dela, no momento em que ela está atuando como autoridade, eu não uso o artigo. E, galera, se eu não uso o artigo, eu também não uso a crase. Porque no início da nossa aula eu disse, crase é um fenômeno de ligação. É a junção de uma preposição a com algum artigo, quase sempre a ou as, e algumas vezes com o demonstrativo a ou as. Tranquilo? Vamos conversar agora sobre outro assunto? Vamos ver, por exemplo, com nomes de cidade. Está tudo aí no seu materialzinho. Com nome de cidade, Rita C, é só você sondar se essa cidade gosta de artigo. Como? Fortaleza, cidade em que eu vivo. Fortaleza. Eu digo, moro em Fortaleza, cheguei de Fortaleza, fui para Fortaleza, estou em Fortaleza, gosto de Fortaleza. Então você já sabe que essa palavra não gosta de artigo. Senão, eu diria, moro na Fortaleza, estou na Fortaleza, gosto da Fortaleza, vou para a Fortaleza. Então, não existe artigo com Fortaleza. Se não existe artigo, minha gente, também não vai existir crase. Então, eu vou a Fortaleza sem sinal grave. Ah, Rita, se espera um pouco, porque eu vi uma frase que dizia o seguinte: vou à Fortaleza de Iracema. Iracema, personagem alencarina, né? Vou à Fortaleza de Iracema. Nesse caso, sim. Por quê? Porque você diz, moro na Fortaleza alencarina, ou diz, moro em Fortaleza alencarina. Quando eu trago uma especificação, Fortaleza das Belas Praias, Fortaleza alencarina, Fortaleza de tantas belezas, quando eu digo qualquer coisa sobre a cidade de Fortaleza, ela passa a aceitar um artigo. Compreendido? Vamos pensar agora num país, para fazer uma equiparação também. Itália. Você gosta de Itália ou da Itália? Resposta B, da Itália. Você mora em Itália ou na Itália? Moro na Itália. Então você já sabe que Itália curte um artigo, né? Use o sinal grave antes de Itália. Rita C, e deixe-me ver, um outro caso de palavra feminina. Deixa-me ver. Nova York. Mora em Nova York ou mora na Nova York? Em Nova York. Então, não existe crase. Entendido como é simples? A não ser que você queira dizer, mora na Nova York e diga uma característica para Nova York em seguida. Tá? Das belas avenidas. Então, é isso, turma. Sobre cidades, sobre lugares, sobre nomes de mulheres. Por que você não falou em nome de homem, Rita C? Porque não vou perder tempo falando o nome de homem, porque o homem tem um nome masculino. E aí esse nome masculino não tem artigo A, tem artigo U, que a gente escreve um O, mas pronuncia U. Então a gente não fala por isso, né? Mais alguma coisa? Sim, a palavra até. A palavra até pode vir com preposição ou não. Preposição A. Não entendi. Cuidado com a palavra até. Cuidado com a palavra até, porque a palavra até às vezes significa uma delimitação temporal ou espacial. Como, Rita C? Eu vou até a praia. Quer dizer, de lá eu não passo. Ou, eu vou ficar aqui até às 19 horas. Ou seja, daqui eu não passo. Desse horário eu não passo. Se a palavra até estiver indicando uma finalização de espaço ou uma finalização de tempo, como fiquei lá até as 20 horas, fui até a igreja, nós temos uma preposição até. Entendido? Nós temos uma preposição até. Neste caso, vocês vão pensar na seguinte regra. Essa preposição é muito legal, é muito boazinha, é muito acessível, não briga com outras preposições, a preposição até, hein, turma? E aí, pode ser que ela apareça com a preposição a com ela, sem problema nenhum ou não. É opcional. Então eu digo, fui até a igreja, sem crase ou com crase.
facultativo. Entendido? Bem, gente, que mais? Falamos em nome de mulher, falamos em nome de lugar, falamos na preposição até, falamos em locuções prepositivas, conjuntivas, adverbiais, adjetivas, né? Falamos também, antes, em um vídeo em que introduzimos crase, falamos de que não é preciso perder tempo com certas situações. Eu não vou, claro, querer colocar um sinal grave antes da palavra ela, nem antes da palavra isto, nem antes do verbo viver, nem antes da palavra quanto, nem antes da palavra eu, nem antes da palavra mim. Simplesmente porque não são substantivos femininos. Não é simples isso? Bem, gente, antes de finalizar o vídeo, eu quero trazer mais uma conversa sobre crase. Todo o materialzinho está aí para você, com os exemplos, as questões vão ser feitas. Como é um conteúdo extenso, eu estou agora me privando de trazer exemplos para tudo que eu comentar, que as regras são muitas, muitas. Mas os exemplos estão no seu material. Vamos manter esse bate-papo, tá bom? Você tem uma situação que deixa muita gente assim confusa. Que situação é essa? É a situação das horas. Das horas. Por exemplo, eu preciso, para que vocês entendam isso, falar de paralelismo. O que é isso, Rita C? Esse negócio de paralelismo na redação me tira do sério. Várias vezes meus professores já disseram que eu não respeito o paralelismo, nem o gramatical, nem o semântico. Calma. Vamos falar primeiro do gramatical? Paralelo, você sabe que tem uma relação de semelhança, né? Se duas retas são paralelas, vão dizer os meus queridos colegas de matemática que vêm aí dar um show para vocês. Se duas regras são paralelas, elas vão para a mesma direção. Ou seja, elas não vão fazer uma interseção. Não há perigo de uma passar sobre a outra. Elas nunca vão se encontrar, porque elas vão no mesmo caminho. Não é assim? Sempre para frente, sempre para o lado. Muito bem. Então, quando duas estruturas são paralelas? Quando elas têm uma semelhança. Então, gente, vamos respeitar o paralelismo. Por favor, é fundamental na redação. Eu vou falar aqui um pouquinho desse paralelismo na crase, tá? Se eu digo que hoje trabalhei das 8, escuta, hein, turma? Das 8, das. O que é das? De, preposição de, e artigo as. Das 8 horas. Eu não disse que trabalhei de 8 horas. Eu disse que trabalhei das 8 horas. Então, seguindo o paralelo, esse é o horário de início do meu trabalho. Trabalhei das 8, eu vou ter que dizer às 12, com o sinal grave. Turma, quantas horas eu trabalhei quando eu digo que eu trabalhei das 8 às 12 com crase? Por que eu usei crase, primeiramente? Porque eu usei preposição de e artigo as. Então, eu já presumo que eu vou usar a preposição a e artigo as. Entendem? Então, das 8 às 12 com crase. Isso aí é uma explicação gramatical relativa ao paralelismo. Quantas horas eu trabalhei? Agora vamos para a matemática. Das 8 às 12 eu trabalhei 4 horas. Não é assim? Trabalhei 4 horas. Agora, se eu digo, turma, ontem eu trabalhei de 8 a 12 horas. Olha, turma, veja. De 8, só a preposição de, a 12 horas. De 8 a 12 horas. Eu trabalhei muito mais, não foi? Eu estou dizendo que eu passei pelo menos 8 horas trabalhando. Pelo menos, no mínimo 8 horas. Eu trabalhei de 8 a 12 horas ontem. Pode ser que eu tenha trabalhado 8 horas e meia, 9 horas e meia, 10 horas e meia, 11. Bom, no máximo 12 e no mínimo 8. De 8 a 12. Sintam que eu pus um de preposição na primeira situação, de 8. Então, eu vou colocar só uma preposição na segunda situação, a 12. E eu não vou colocar sinal grave de maneira alguma. Por quê? Porque se eu não usei artigo com o de, eu também não uso artigo com o a. Fica só a preposição a. Então, não adianta nós nos iludirmos, nós pensarmos, poxa, é só comparar com o masculino. Não, turma, não é isso. Não é assim. Está bem? É preciso ter outros elementos em mente. Muitas vezes a comparação até resolve sim, mas
Vou resumir. Não compare quando for caso de horas, não compare quando for caso de locução prepositiva, conjuntiva, adverbial, nem adjetiva. Não compare quando for o caso de nome de mulher, nome de lugar, ou com a preposição até. Entendido? Porque nesses casos, nessas regras específicas que eu estou trazendo para conversar com vocês neste vídeo, se comparar é pior. Então é melhor você aprender, fixar, entende? Outros casos você pode comparar, mas nesses que eu citei no nosso videozinho, não. Para finalizar, vou falar de um casozinho que é relativo a palavras subentendidas. Vocês já escutaram falar na expressão subentendida, a moda de: eu vou comer um peixe a Beto. Quem é Beto, Rita C? É o dono da barraca. É o dono do restaurante. Aí ele tem uma receita lá bem interessante. A moda de Beto. Eu vou comer um peixe com a receita do Beto. A moda dele. Tá? Aí nesse caso eu digo a Beto com sinal grave, sabiam? Mas Beto não é nome de homem, mulher? Não tem problema. Mas é porque eu tenho uma palavra subentendida, uma expressão, a moda de. Entende? Ai, que delícia aquele bife, aquele macarrão à bolonhesa. Aí vocês não teriam dúvida, porque bolonhesa é feminino, então vocês já colocariam de logo uma crase. Mas no caso do Beto, vocês teriam dúvida, não é assim? Bem, gente, aqui eu digo que é mais um caso em que não pode haver comparação com o masculino. Pessoal, fazendo uma rápida recapitulação, nós estamos neste nosso módulo 2, nós já vimos o uso de acento agudo e de acento circunflexo, nós vimos acentuação de proparoxítona, paroxítona, oxítona, hiato, acento diferencial, não é isso? Nós estamos vendo agora acento grave, que é o sinal da crase. E no próximo vídeo, o que veremos? No próximo vídeo, nós veremos questões, exercícios muito importantes, tá bom? E também não se percam do nosso módulo inicial, que é um módulo de diretrizes gerais para a redação do Enem. Não vá se prendendo apenas ao conteúdo da semana. Tentar revisadinho nos anteriores, tá bom? Beijo, galera. Até breve.